Caríssimos e amados irmãos e irmãs, aqui nos reunimos para nos alimentar da Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Como rezamos no Salmo, é luz para os nossos passos. Nela nós encontramos o norte, o discernimento. Nela nós encontramos o caminho para onde devemos e podemos caminhar. Ela é conselheira. Ela é a palavra que inspira a nossa vida concreta. Deus, de forma alguma, não nos abandona à mercê da nossa própria sorte. Ele nos orienta pela sua palavra. Estamos em setembro, assim também chamado mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus. Celebramos em agosto, assim também chamado mês das vocações. Vocação sacerdotal, familiar, vocação religiosa, vocação do leigo, do povo de Deus. Todos são chamados por Deus. Ninguém fica de fora. Todos recebem de Deus um convite para caminhar com Ele e fazer um caminho com Ele. Você não está de fora da missão. Você, pelo batismo, é um abençoado, é um consagrado, é um discípulo missionário do Senhor. Pode ser que você não viva o seu batismo como deve ser vivido. Aí já não é problema mais de Deus que te chamou, é problema seu que não respondeu. Quem é batizado é chamado a uma missão. A nossa salvação consiste em vivê-la, em responder a Deus a nossa vocação e a nossa missão. Mas ninguém pode viver a missão sem ser instruído. Deus é o nosso instrutor, é o catequista. No mês de agosto vimos que existem várias vocações, todos são chamados para a vida matrimonial, para a vida celibatária, para a vida missionária, para a vida laical na própria comunidade, como catequista, como membro de pastoral, como doador da própria vida de alguma forma. Todos são chamados. Mas ninguém progride se não for ou se deixar instruir por Deus, se não for instruído por Deus. A instrução vem da palavra, pela palavra. Estamos no mês de setembro para nos lembrar que aqueles que são chamados agosto devem ser instruídos. Devem se permitir ser instruídos. Porque ninguém pode se enviar, fazer as coisas de qualquer jeito, fazer ao seu modo, conforme pensa, conforme quer. Não, isso não existe. Todo aquele que é chamado por Deus é chamado por Ele e enviado por Ele. Logo, se somos enviados por Ele, somos enviados por aquilo que Ele dá e não por aquilo que nós acreditamos simplesmente, ou nós imaginamos que deve ser. O que nós levamos é um tesouro como em pote de barros. Nós somos estes potes de barros, delicados, frágeis e pecadores. Mas Deus nos confia algo valioso, a sua palavra. Setembro nos lembra que ninguém pode ser enviado ou trabalhar para Deus sem primeiro ser instruído. É verdade que a instrução, a catequese, a formação é cansativo. É às vezes doloroso. Às vezes, de certa forma, nos tira do nosso acomodato, da nossa acomodação. Mas sem instrução não há progresso. Como lembra também o livro de Oséias, o meu povo se perde por falta de conhecimento, por rejeitar a instrução que é dada. E nós somos assim. Por isso que a primeira leitura de hoje condena a preguiça. E compara o preguiçoso, o Apocalipse, ao demônio. Ou é pior do que Satanás, porque ele trabalha para o mal.
E o preguiçoso é omisso diante do bem que deve fazer. Por isso a formação, a catequese, a instrução é trabalhoso, mas sem esse processo não há como ser de fato missionário, vivo e atuante no meio do mundo. Aí nós vamos para o mês de outubro, mês das missões, que nos lembra que somos chamados por Deus, formados por Deus para sermos enviados por Deus. Enviados para onde? Para a China, para a Rússia, para a Europa. Sermos enviados para onde nós estamos e fomos plantados. Onde nós estamos e fomos plantados. Em certa ocasião, Jesus vai visitar um parreiral, uma plantação de uvas. E lá ele encontra no meio do parreiral uma árvore estranha, uma figueira. Uma figueira plantada no meio de uma videira, uma plantação de uvas. Estranho porque ali não é o lugar dela. Jesus não quer saber se o lugar dela é ali ou não. Jesus diz, olha, quando eu voltar aqui no próximo ano eu quero frutos. Não importa onde você foi plantado. A família que você tem, a comunidade que você tem, a sociedade que você tem, o estado onde você está, o país onde você fica, ele não quer saber disso não. Ele quer frutos. Eu acho que nasci na família errada. Bom, se nascer na família errada não é problema de Deus. Dê frutos onde você foi plantado e colocado, naquela família, naquela comunidade, naquele bairro. Então, Jesus considera isso, os frutos. E para darmos frutos, é preciso que nós nos alimentemos da água do céu e do adubo do Senhor, que é a palavra. Sem isso não há frutos. E uma árvore infrutífera, como diz João Batista, o machado já está posto, prestes a cortar a árvore inútil, que não dá frutos. E a lenha, a árvore cortada, que seca, vai para o fogo. Fogo eterno. Então, Jesus nos envia como missionários para sermos o que e onde? Para onde e para sermos o que? Aquilo que nos lembra o mês de novembro, santos. Viver a santidade onde estamos. E para viver a santidade é preciso que nós tenhamos a consciência de Deus. A consciência de quem nós somos e o que ali nós estamos fazendo. E quem é que vai nos instruir? Quem é que vai nos dizer? Quem é que vai nos abrir a consciência? A palavra de Deus. Ela é luz. Onde há trevas, some. Porque quando a luz chega, ilumina todo o espaço. Ela é luz para os nossos passos. E essa palavra, antes de tudo, é uma pessoa. Quando nós falamos palavra de Deus, naturalmente nós ligamos à Bíblia. Mas a primeira palavra de Deus não é a Bíblia escrita. Você não precisa, talvez, carregar a palavra de Deus debaixo do braço. Tem a obrigação de carregar a palavra de Deus no coração. Porque a palavra de Deus é uma pessoa que tem um nome, que tem um rosto, que tem um CPF, Jesus de Nazaré. Jesus é a palavra do Pai, é a palavra de Deus. Quem o possui, quem o tem a palavra no coração. Em segundo lugar, a palavra de Deus é um escrito, um conjunto de escritos, aquilo que nós chamamos de coletânea bíblica, 73 livros. Ali, a palavra escrita traduz a palavra revelada, pessoa, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Quem segue Jesus, até os ignorantes, aqueles que talvez não consigam ler ou interpretar a Bíblia escrita, mas que segue com uma vida de piedade, com uma vida de justiça e com uma vida de misericórdia, são seguidores da palavra.
Mas é preciso também que nós que temos acesso a esta palavra escrita, a conheçamos e a conheçamos bem. Porque senão podemos também nos perder no meio da nossa ignorância. Então a palavra de Deus nos envia, o evangelho de hoje. Jesus nos envia com a sua autoridade. Jesus tem autoridade para nos enviar. Quando fomos batizados e marcados pelo Espírito Santo, houve ali o primeiro envio. Todos são enviados. Nós estamos aqui em nome de alguém. E para casa nós somos enviados em nome de alguém. Quem olhar para nós pode encontrar o caminho de Deus ou encontrar o caminho do diabo. Vai depender do nosso testemunho. Se de fato ele é verdadeiro ou falso. Se de fato o nosso encontro é verdadeiro e vivo com Jesus, quem olhar para nós verá o próprio Deus, a sua imagem entranhada em nós. Agora, se damos um mau testemunho, verão a face do diabo, e nós espantaremos o povo de Deus. Somos enviados em nome de Deus com a autoridade de Deus. E o que é autoridade? A palavra autoridade vem de autor. Autor é alguém que escreve alguma coisa ou faz alguma obra para edificar os ouvintes. Autoridade é aquele que é capaz de edificar os outros com o testemunho e com a palavra. Autoridade não é mesmo que autoritarismo. Autoritarismo é uma fraqueza de caráter. Autoridade é a capacidade de fazer o outro crescer. A autoridade é a capacidade de fazer o outro crescer, como um autor que escreve para fazer outras pessoas crescerem no conhecimento e em alguma coisa. A autoridade é aquele que é capaz de fazer o outro crescer. Somos também autoridades. O evangelho de hoje começa assim: Jesus envia com autoridade os seus discípulos. Somos nós os enviados, porque nós fomos enviados para fazer os outros crescerem em Deus, a partir do nosso testemunho, a partir das nossas palavras. Mas nós só vamos convencer o mundo de que de fato somos enviados de Deus, se formos também homens e mulheres despojados. A nossa confiança em Deus precisa iluminar também. Jesus diz: quando forem, não leveis sacola, túnica, dinheiro, sandálias ou qualquer outra coisa. O que significa essa palavra? Não ponham a confiança no que vocês têm, porque o tempo os consome e os devora. A vossa fé deve ser um grande testemunho que edifica o mundo. Todo o resto vai ser devorado pelo tempo. A idade, a juventude, os bens, tudo vai ser devorado pelo tempo. A vossa fidelidade não. O vosso testemunho não. Olhem para as coisas como diz a liturgia e como nós rezamos, usando aquilo que passa, abraçando as coisas que não passam. O que eu possuo, pouco ou muito, deve ser usado para a minha edificação e para a construção do reino de Deus no coração das pessoas. Ou eu vivo apenas para o trabalho e para acumular? Acumular, acumular e acumular. Que fim me levará a tudo isso? A primeira leitura diz: olha, não peçam a Deus riqueza e não peçam a Deus pobreza. Peçam a Deus a graça do necessário para viverem bem a fidelidade a Deus. Porque em meio à riqueza, ensina o livro dos Provérbios, vocês podem se tornar pessoas arrogantes, achando que não é necessário seguir a Deus porque já são abastecidos com tudo. Eu já sou autossuficiente, não preciso de Deus e de ninguém, porque eu tenho tudo. A riqueza pode levar a essa casca de banana. E a pobreza pode levar à revolta.
ensina o livro dos Provérbios, que é um livro de sabedoria popular. O livro dos Provérbios é quase que o resumo de frases de para-choque de caminhão, frases soltas assim, que vai ensinando a vida, frases como, que se popularizou, né, mas que estão lá, tipo, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Ou frases como, quem dá ao pobre empresta a Deus. Estão lá, frases como essas no livro dos Provérbios. Nos ensinam o cotidiano da vida, coisas simples, como viver o Evangelho de uma forma simples. Olhando para esses jargões, nós aprendemos alguma coisa. Está lá na Bíblia. Ah, mas eu não sabia. Talvez é porque não li. Agora, o livro diz: não peçam a Deus riqueza ou pobreza, mas o necessário para serem fiéis. Porque podem se perder no meio da pobreza e no meio da riqueza, sendo pessoas arrogantes ou sendo pessoas vaidosas. Que adiantou pedir tudo e não ter nada? Ou não ter nada e se tornar cada vez mais distante de Deus, por meio da pobreza. Então, o Senhor nos pede esse equilíbrio. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Jesus já nos ensina no Pai Nosso. Dai-nos o necessário. Senhor, eu quero apenas aquilo que é útil para o meu corpo, sendo útil para a minha salvação. Se algo me leva à perdição, tira da minha vida. Tira de mim tudo aquilo que me tira de ti. Rezava Santo Agostinho e os santos posteriores. Tira de mim aquilo que me tira de ti. E aí Jesus ainda ensina: a autoridade, somos enviados em nome de alguém. Você não fala por si, você fala em nome de alguém. E esse alguém é Jesus que te envia para construir o reino de Deus no coração das pessoas. E se você se escandaliza com o seu mau testemunho, aí você escandaliza o sagrado nome de Deus. Eu sou uma pessoa que frequenta a comunidade, frequenta a igreja. Que testemunho eu dou no meu trabalho, na minha casa e na sociedade? Quem olhar para mim, a primeira coisa que dirá é: mas fulano não é tão da igreja? Mas fulana não é tão assim religiosa? Por que vive desse jeito? Nosso testemunho. A segunda coisa que o Evangelho nos fala é exatamente o nosso despojamento. O que é necessário para mim? E o que é desnecessário? O que eu estou fazendo com aquilo que é desnecessário? Aí o Senhor nos chama também a partilhar, chamando também de generosidade. O que é generosidade? A palavra generosidade significa gente que nasceu de novo. A palavra generosidade significa isso. Gente que nasceu de novo, convencido pela força da palavra. Foi a palavra que me convenceu a aprender o caminho da partilha e da generosidade. Quando eu aprendi esse caminho, eu me deixei influenciar pela palavra e não pelo mundo que me chama a acumular, acumular e acumular. E a terceira coisa importante que a palavra hoje nos orienta: vejam que tudo isso é luz para o nosso caminho. Quer andar na luz? Observa os conselhos do Senhor. Quer continuar nas trevas e caminhando nas trevas? Tapar os ouvidos à voz do Senhor é caminhar nas trevas. Caminhando nas trevas, nós não enxergamos o buraco. E quando há uma queda, podemos não só quebrar as ventas, mas toda a cara. Terceiro conselho que ensina o Evangelho de hoje: o acolhimento, que é uma chaga nas nossas comunidades, talvez. O acolhimento: quem acolhe quem eu envio, acolhe a mim e o Pai, tem a salvação. O acolhimento gera em nós salvação. Nós somos portadores da palavra para anunciar a palavra a quem quer que seja. Quem escutar, ótimo, ganhamos aquela alma. Quem não nos escutar, já não é problema nosso que fomos enviados, é problema de quem
não escutou. Porque o nosso sucesso, atenção, não está em ganharmos o maior número de pessoas para o reino de Deus. Eu fui enviado em missão, ninguém me escutou, não consegui fazer muita coisa. Aliás, eu não fiz nada, mas eu fui. A tua salvação está na tua fidelidade, na tua obediência de ir fazer o que o Senhor manda. E não na quantidade de pessoas que você alcança. Se foram alcançadas, bendito seja Deus, porque elas é que ganharam. Agora, se nós que somos enviados a anunciar o reino de Deus para as pessoas que tapam os ouvidos, a nossa salvação não consiste no fechamento delas. A nossa salvação consiste na nossa fidelidade, na nossa obediência à voz do Senhor que nos mandou ir. É o que ensina o capítulo 10 do próprio Lucas. Os discípulos voltaram da missão contentes e alegres. Senhor, olha, nós expulsamos demônios e fizemos milagres. Que maravilha! Eu fiquei surpreso, diz o apóstolo. Eu falei, show Satanás, e ele saiu da pessoa. Jesus vai dizer para eles o que? Olha, não fiquem alegres com isso. Isso é trivial. A vossa alegria deve ser porque os vossos nomes estão inscritos no livro do céu, no livro da vida. E por que os vossos nomes estão escritos no livro da vida? Porque vocês foram capazes de obedecer. Foram e voltaram escutando a minha voz. E não pelo sucesso da missão, mas pelo sucesso da obediência. Então, pelo fato de nós sermos enviados a anunciar quem quer que seja e aonde for, ali consiste a nossa maior graça. Não só de sermos nós acolhidos, mas também de nós acolhermos. Porque evangelizar não é só falar aquilo que estamos prontos para falar. Fui enviado para falar, não. Eu fui enviado também para escutar. Quando eu escuto, eu também estou evangelizando. Você, esposo, quando escuta a sua esposa, você está evangelizando a sua esposa. Quando você, esposa, escuta o seu esposo e os dramas do dia dele, do trabalho dele, da vida pessoal dele, você está evangelizando. Você está dando acesso à graça de Deus em entrar no coração do teu esposo só pelo fato de tu teres parado para escutá-lo. Pais, vocês estão evangelizando os filhos quando param para escutá-los também, e vice-versa. Não é só falar, falar e falar, escutar também. Escutar é uma maneira de evangelizar, o acolhimento. Porque quando nós paramos para escutar, nós estamos deixando o outro entrar dentro de nós. Eu estou dando a ele acesso a algo que é tão sagrado para mim, o meu coração. A voz dele entra em mim. Então, nesse sentido, quando o Senhor nos manda evangelizar, não é só para ir pelo mundo e cuspindo a Bíblia. Tal versículo tal, versículo tal, versículo tal, se enchendo até o saco das pessoas. Não, evangelizar não é isso não. Isso talvez possa cair no fundamentalismo. Querer enfiar a Bíblia goela abaixo às pessoas. Não, isso é cansativo até. Não é só falar de Bíblia, não. Há algo muito mais interessante e preocupante vindo do Senhor para evangelizar do que simplesmente estar apenas falando da Bíblia. O nosso olhar, a nossa voz, o nosso ouvido, a nossa atenção, o nosso acolhimento, a nossa visita, faz parte também de todo o projeto de evangelização. Para que maior evangelização do que o perdão? Oferecer o perdão a quem não merece é um ato de evangelização nobre. Falar a verdade quando todo mundo fala mentira é um ato de evangelização. E por aí vai. Nós vamos encontrando na decência humana também evangelização. Aí nós estamos
transmitindo, ruminando e traduzindo a palavra de Deus em obras, em prática, em ações concretas, pequenas ou grandes, são evangelização. É para isso que Jesus nos envia. Por isso você não tem a desculpa de dizer que eu não sei falar da Bíblia, então eu não vou evangelizar. A palavra, quando é proclamada e entra em nossos corações, nós a traduzimos de uma forma concreta, de uma forma até simples. E todos aprendem o que é evangelizar. O Senhor envia a todos. Se todos não vão para a evangelização ou não acolhem o que o Senhor, que o primeiro portador da palavra anunciar é Ele. Quando nós acolhemos, somos beneficiados. Não podemos guardar para nós. Precisamos continuar fazendo com que a palavra movimente o mundo através da fé. Aí vai gerando em cada coração um movimento do céu. Quando fazemos isso, estamos dando a Deus o acesso ao nosso coração. É Deus o maior beneficiado? Não, somos nós que acolhemos a palavra e a proclamamos, porque a gente só pode levar o que a gente tem. E o que a gente tem, a gente recebe dele. Então o Senhor nos ensina o caminho da luz. Abri, Senhor, o nosso caminho na tua luz, para que enxerguemos o caminho. E quem não está nessa luz, quem não tem esse contato com essa palavra íntima, tampouco pode caminhar na luz. Logo vai tropeçar nas trevas. O buraco pode ser bem fundo. O Senhor nos dá um conselho hoje. Orientai-vos, não pelo que diz a TV, a besta da cabeça quadrada, não para o que diz essas ideologias militantes que estão por aí, não pelo que diz a moda, deixai-vos orientar, não pelo que diz essas classes de pessoas que estão aí querendo moldar os nossos costumes, querendo moldar a nossa vida à luz de uma esculhambação grande que nós estamos vendo moralmente falando. É caminhar nas trevas, e a decisão é tua. Depois não chore pelo leite derramado. Deixai-vos orientar pela voz de Deus. Deixai-vos orientar pelo Senhor. Ele é a luz dos teus passos, que te guia para a eternidade do céu. O mundo tem muitas vozes, e muitas vozes estão aí a todo tempo tentando nos embriagar e nos enlouquecer com as suas inúmeras fantasias e ilusões. São muitas as vozes. Na classe política, na classe artística, na classe religiosa, tristemente religiosa, até dentro da igreja. Não é? Pessoas destoando o evangelho e apresentando um falso evangelho, pior, em nome do pobre. Falseando o evangelho de Deus. Cuidado. Por isso que o Senhor nos chama de ovelhas. Porque a ovelha precisa ser conduzida pelo pastor para poder comer um capim saudável. Porque a bichinha é tão atordoante que, se ela não foi conduzida pelo pastor, ela pode comer cacto ou planta venenosa e morrer ali mesmo. Por isso Jesus nos chama de ovelhas. Precisamos ter a humildade de nos deixarmos ser guiados por um pastor. Mas atenção, por um pastor equilibrado de juízo. Porque na igreja também temos muitos pastores desequilibrados e sem juízo. Que Deus nos oriente. Amém.